Boa noite, turma. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Marcelo. Tá bom, Jamil? Olha. Jamine, boa noite, tudo bem? Fala, Joseph. Tá bom, Zé Carlos? Bom. Vou esperar mais um minutinho, a gente inicia, tá, turma? Ué, cadê a Nath, hein? Deve estar no trânsito, né? O trânsito estava ruim hoje. Turma, vamos lá, muito boa noite, então, a todos vocês. Sejam todos bem-vindos aí novamente. E nossa última aula, nossa aula 2, então, foi a aula justamente referenciada aí quanto a questões do IPTU, né? Tivemos a primeira já em Imposto sobre Serviço, ISS ou ISSQN, e a nossa segunda quanto à questão do IPTU. Lá no IPTU eu citei as questões básicas, tanto quanto a definição do que é o espaço e as questões, e queria ver o que vocês acharam, o que vocês têm de dúvida, o que não ficou bem explicado, e para a gente bater um papo, discutir e solucionar aqui algumas questões, algumas colocações que, inclusive, são cobradas aí no nosso dia a dia. Vamos lá. Não fala todo mundo junto, não, porque senão não dá para entender, não, tá, gente? Ô, professor, Diga, meu bem. é uma curiosidade, né? Porque Vamos lá. a minha atuação anteriormente era como dentista, né? E aí, o dentista ele tem um campo de atuação e de visão muito pequeno. Está me escutando? Tá. Pode falar. Aí, o direito não. O direito, ele parece que ele abre, assim, um leque de visões para a gente começa a olhar para todo lado. Por que eu estou falando isso? Eu moro há 25 anos nesse prédio aqui. Eu moro no Caiçara. Aí aqui, no fundo, tinha 3 lotes. E a coisa mais engraçada,
Num lote, o moço morava no barracão, no outro lote ele criava galinha, e no terceiro lote ele plantava milho para alimentar as galinhas. Um belo dia veio um oficial de justiça aqui em casa para a gente testemunhar o uso capião dele. Aí agora, depois de muito tempo, ele vendeu e foram construídos três prédios no lugar. Aí eu estava estudando e eu pensei assim, gente, será que ele conseguiu esse uso capião pagando IPTU? Será que foi uma posse assim? Vamos lá. Pode ter sido, né? Não é bobeira, e esse é muito comum, e a gente tem muito caso a respeito disso. Eu mesmo tive um caso aí no Caiçara muito interessante de um cliente meu, o qual foi muito louco esse caso. O cliente, ele tinha o imóvel aí com os pais moravam no Caiçara desde que o Caiçara antes era uma fazenda, né? E aí ele foi todo loteado, e onde era a casa deles, eles tinham IPTU, tudo normal. Você tirava a planta de origem de Belo Horizonte e do mapeamento do Caiçara, existia, mas não existia matrícula do imóvel, registro do imóvel. Então, teve que abrir, aí eles queriam, e aí só existia um contrato de gaveta do dono da fazenda para os pais desses clientes meus que já tinham morrido. E aí eles queriam fazer inventário. Eu falei, mas não tem o que inventariar, porque não existe documentação, não existe o registro do imóvel, etc. e tal. E aí eu mostrei para eles que era melhor a gente fazer uma ação de uso capião. E assim fizemos com o pedido de abertura de matrícula. E aí conseguimos, deu tudo certinho. Então, assim, é legal e interessante, Marcelo, essa situação sua. Primeiro que é o seguinte, o curso de Direito é o melhor curso que tem, tá? Eu brinco e falo disso. Sou casado aí com um dentista também, minha esposa é cirurgiã dentista, mas brincadeira à parte, é um curso maravilhoso porque ele abre para a gente todos esses leques de possibilidades, de oportunidades e de aprendizagem também, independentemente se você quer advogar, se você quer concurso ou não. Ele até mesmo para o nosso conhecimento pessoal é um curso maravilhoso. E uma das coisas de você provar numa ação de uso capião é um animus domini, o ânimo de domínio sobre aquilo ali. Então, se você tem um hábito, já tem a posse do imóvel e você paga regularmente aquele IPTU, aquilo ali vai ser uma das formas de você comprovar que você tem a posse mansa e pacífica, justamente buscando o reconhecimento aí e buscando aí a concessão dessa propriedade por meio de ação de uso capião. Então, mais do que normal e mais do que simples. E aí, por que bateram e foram perguntar para vocês? Porque vocês, como vizinhos e confrontantes, têm que confirmar se vocês têm intenção sobre o imóvel ou não, ou se realmente ele tem o animus domini ali há tantos anos quanto ele alegava. Então, é tão somente isso, entendeu? Mas é isso mesmo, e uma das formas de você comprovar é pagando o IPTU. Tá? Eu vi uma decisão esses dias, até muito interessante, pegando um gancho aí de que você falou, existem muitas famílias, né, que às vezes o pai e a mãe vêm e falece, aí um dos irmãos, um dos filhos, precisa usar aquela casa do pai e da mãe, e aí acaba que o filho vai usando, usa, e tem hoje jurisprudência que reconhece que se esse filho que usa o imóvel, e esse imóvel não é requerido pelos demais filhos, ou não existe um contrato, ou não existe uma obrigação sobre isso, esse filho que está na posse do imóvel, depois ele pode até vir a requerer um uso capião também disso. Tá? Então, é um outro caso também que você tem que tomar cuidado, que é bem interessante. Está enfronhado com o que a gente aprendeu? Claro, porque o IPTU é uma das formas de se comprovar, sim. Tá bom? Professor, uma curiosidade, às vezes a pessoa entra com ação aí de uso capião, de um lote, por exemplo, no caso, eu não sei como, não sei se é fragilidade do poder público, da prefeitura no caso, ou se é permitido, eles mudam o nome do IPTU para eles. Por exemplo, eu tenho um lote, uma casa, meu nome, o cara vai lá e começa a transpõe o nome dele com uma facilidade e começa a pagar.
Porque o que se tem aí realmente tem gente que infelizmente utiliza aí de má fé e tem algumas questões aí que não é nem legal a gente levar à discussão, porque infelizmente essas pessoas usam de má fé. Mas dentro da prefeitura existe essa possibilidade e essa facilidade de você transferir o IPTU para pagar, porque o que a prefeitura quer é receber, entendeu? E aí é claro que existe aquela questão se, poxa, que mudou o registro, o meu IPTU sem meu consentimento. Basta você ir na prefeitura e falar, uai, eu não recebi meu IPTU, o IPTU não está no meu nome, a matrícula do imóvel é meu, então caberá a você, porque como que se dá, vamos pensar assim, turma, uma situação lícita, tá? Como que se dá um reconhecimento de um usucapião? A pessoa tem aquele imóvel, invade aquele imóvel, começa a usucapir com posse mansa e pacífica, e ali começa a ser responsável por tudo. E ali tem-se algumas questões, porque quem era dono não está pagando nada, etc. e tal. Aí chega na prefeitura, eu quero pagar, quero regularizar um imóvel no endereço tal. Mas o que você é? Não, eu estou no imóvel, tem 5 anos. Me mostra a conta de água e luz. Aí vai mostrando. E aí a prefeitura modifica. E é uma das formas de você comprovar o uso campeão que você tem. A gente vê muito, né, mudando de nome justamente com a finalidade do uso campeão, né? Exatamente. E com esse intuito mesmo. E aí, Zé Carlos? Oi. Pode falar, Jamil. É que no artigo 34 do CTN fala que o contribuinte que deve pagar o imposto é o dono, né, o proprietário do imóvel. O titular do seu domínio útil, né? Perfeito. Mas quando a gente fala no fato gerador, o fato gerador fala que terá direito e terá que pagar o IPTU proprietário ou aquele que tem a posse por acessão física ou natural, ou aquele que busca o animus domini, ou seja, o uso campeão. Então, o fato gerador do IPTU é devido para qualquer uma dessas situações. E aí, se você engloba em uma dessas situações, você se torna um contribuinte obrigado a pagar o IPTU. Entendeu? Ok. Tranquilo? Mas super, super coeso o seu entendimento também. Ninguém teve mais dúvida? Ninguém teve curiosidade de nada do que eu falei? Professor, eu tive. Diga. Fala, Daniel. Igual, por exemplo, o senhor até meio que explicou, mas eu não consegui entender se é de fato isso. Por exemplo, vamos supor que nesse caso aí que o Jamil citou, mesmo eu sou proprietário do imóvel, eu conseguindo provar que foi sem meu consentimento, passado o período do uso capião, eu mesmo assim, em tese, né, eu perderia a ação? Perderia, porque, na verdade, o uso campeão ele tem lá as questões que ele pode ser reclamado a depender do caso, em posse ininterrupta de 5, 10 ou 15 anos, a depender do tipo de uso campeão. Entendeu? Então, se você é dono, deixou o imóvel largado, nunca exerceu uma resistência quanto a isso e passou aquele prazo legal, depois não adianta você chorar no leite derramado, não. Não, entendi, professor. Obrigado. Nada. No caso, é o direito não socorrendo aos que dormem. Os que dormem, né? Nós temos outras situações também, gente, não sei se vocês perceberam lá e tudo, e é muito interessante essa questão do IPTU, quando a gente fala aí da atualização cadastral do IPTU, né? E essa atualização cadastral do IPTU é muito interessante, principalmente porque todos os municípios vêm fazendo isso. Ou seja, Belo Horizonte mesmo fez um sistema de georreferenciamento, o qual pegou aí, exemplo, o Jamil, há 30 anos atrás, comprou o terreno onde ele tem a mansão dele hoje. Só que há 30 anos atrás, o terreno era de 1.000 metros quadrados e ele montou lá só um barracão. Um banheiro, um quarto, sala e cozinha. E olhe lá, de 40 metros quadrados. Só que aí, de 30 anos para cá, o Jamil começou a ganhar uma bolada de dinheiro e a casinha dele de 40 metros quadrados virou uma mansão de 400 metros quadrados dentro de um terreno de 1.000 metros quadrados. Ou seja, o Jamil ampliou isso ao longo do tempo da vida dele, que ele foi ganhando dinheiro e mais dinheiro. Amém, né, Jamil? Amém. E aí, simplesmente, o Jamil nunca informou isso para a prefeitura.
E veio a prefeitura e fez um processo de georreferenciamento. E aí a prefeitura passa a cobrar do Jamil, se ele pagava R$1.000 por ano, 10 mil por ano, porque, na verdade, hoje o imóvel é bem mais caracterizado e maior e mais valioso do que a prefeitura tinha no cadastro dela. Isso configura aumento do IPTU? Não. A forma de calcular, não houve progressividade do IPTU nesse sentido. Tá? O que houve aí foi uma atualização da base de cálculo. Ou seja, a base de cálculo era um terreno de 1.000 metros com uma casinha de 40 metros quadrados. A prefeitura foi lá e, por meio de georreferenciamento, descobriu que é o terreno de 1.000 metros, só que uma mansão de 400 metros quadrados. Ou seja, o que tinha no registro valia X, agora vale 10X. Então, é só atualizar a base de cálculo e aí o Jamil vai passar a pagar um IPTU agora devidamente corrigido e atualizado, dentro dos moldes legais. Ok, turma? Então, muito cuidado com essa situação. E isso está lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional, que fala assim, somente lei pode estabelecer. Aí vem o parágrafo 2º e fala o seguinte, não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2, ou seja, aumentar aí o IPTU, tá? A atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Então, eu não aumentei o valor do IPTU, eu apenas atualizei a base de cálculo. Isso é questão de prova direto, é cobrado. Vem um casinho, fala esse caso, igual eu narrei aqui do Jamil, e vira e fala assim, tinha que ter lei para ter aumentado o IPTU dele. Não, no caso em comento, não houve aumento do IPTU. No caso em comento, foi apenas atualizada a base de cálculo. Só isso. Beleza? Ô, professor, Cuidado com isso também. Quando fala que é obrigado, né, o contribuinte é obrigado a informar as alterações até no prazo de 60 dias da ocorrência. Ele não informando, só acarreta a atualização do imposto, esse, né, aumentou porque aumentou o tamanho da obra, ou ele tem uma penalidade além disso? Na verdade, se você for fazer ao pé da letra, tá, Jamil? Você tem uma penalidade por conta disso. Porque qualquer modificação que você vai fazer estruturalmente falando dentro de uma obra, você tem que ter projeto, ART, registro, etc. e tal, aprovação e registro na prefeitura para pagar mais também. Só que ninguém faz isso. E aí as coisas pioram quando algum vizinho denuncia, quando tem uma fiscalização, e aí entra várias questões. Então, exemplo. E aí tem essa questão da legislação também. Exemplo, em Belo Horizonte, em alguns municípios, se você edifica alguns imóveis com até, vamos supor, 60 metros quadrados, uma casinha simples de 60 metros quadrados, você não precisa ter uma série de documentações, tais como certidão de INSS, projeto aprovado, etc. e tal, para registrar o imóvel e ter os devidos fins cartorários e legais que se exigem, tá? Mas, se você vai aumentando e passa desse limite, o que você deveria fazer? Regularizar seu imóvel. Só que aí você tem que fazer o projeto de tudo, tirar a documentação de tudo. E a maioria das pessoas, para não falar 100%, não corre atrás disso. Entendeu? Porque tem que antes, já é prévio, né? Para pedir autorização para aumentar. Aí o cara já sai de lá taxado. Isso, e tem pessoas que trabalham exclusivamente com isso, que aí depois entra na prefeitura, fala, olha, teve decadência, a casa já está lá há tantos anos, ninguém fez nada, etc. e tal. E essa decadência de 5 anos? Sim. Okay? Não pode, igual deu exemplo, né? Se eu tenho um terreno aí de 1.000 metros, construo uma casa de 400, tudo bem, vou pagar. Aí eu construo um barracão de 60 metros. Esse nova construção, eu vou ter que levar a documentação como da casa? Sim, porque vai tudo agregar, né? Não é só 60, é 60 mais 340. Então aí você vai ter que fazer o projeto de tudo, legalizar tudo. E esse é o problema todo. E não tem como separar, né? Para colocar independente, não. Né?
É o famoso puxadinho, que o brasileiro adora Isso. tanto, né? Então, a gente constrói aqui, depois constrói outro cômodo, depois outro e tudo, mas aí você não tem documentação de nada e foi construindo. E aí, para legalizar isso, fica extremamente caro e inviável, na maioria das vezes. Ok. Tá? E aí, turma, mais quem? Vamos lá. Isso aí também pode acontecer conforme o tamanho da área do terreno. Tipo, eu tenho um lote equivalente a 2, ou então se eu pego um lote e compro outro, eu junto os 2 lotes. Não acontece não, Zé. Essas questões acontecem mais se você edificar. Que aí, para as edificações, você tem as regras básicas aí de que tem que apresentar. Então, exemplo, só para você ter uma ideia, tem a hora que a gente está na rua, assim, né? A gente vê naqueles postes assim, regulariza o seu imóvel, tira o habite do seu imóvel. É justamente isso, que a pessoa foi construindo e nunca regularizou nada perante os órgãos de registro. Mas isso é tão somente quanto a questões construtivas mesmo, tá? Professor, Diga, Bruno. Deixa eu só falar rápido aqui, Jamil. Eu estava Não, vendo isso aqui tem diferença. e o juiz era sobre uso campeão. Aí eu vi, né? Aí o juiz falava sempre, perguntava lá para quem reclamava ser o proprietário do imóvel, né, contra quem estava na posse, e ele sempre perguntava assim para as testemunhas se a testemunha tinha observado, tinha ido alguém lá reclamar a casa, falar que a casa era dele. Como é que é a resistência que você mencionou agora há pouco atrás? Só você ir lá e bater na campainha e falar com a pessoa, essa casa aí é minha, o que você está fazendo aqui? Alguma coisa assim? É porque o requisito legal, quando a gente fala aí de uso campeão, é justamente você demonstrar que você tem a posse mansa e pacífica, né? Então, quando você arrola testemunhas dentro desse processo, são testemunhas que têm conhecimento e vão declarar que você mora lá há tantos anos, desde que quando te conhecem, além de que todos os seus vizinhos confrontantes, eles têm que ser devidamente intimados do processo para manifestar se concordam ou se tem algum tipo de objeção quanto a isso também. E aí também você tem que mostrar toda a documentação de registro desse imóvel. E aí a documentação de registro desse imóvel vai mostrar lá quem era o antigo proprietário e em quem o imóvel está no nome daquela pessoa. Tranquilo? Tranquilaço. E aí você vai ter que procurar quem? Esse antigo proprietário para ele falar se ele acha que é dele ainda ou não. Só que geralmente esse antigo proprietário já morreu. Então você tem que correr atrás dos filhos, dos herdeiros dele e intimar todos eles também. Tá? Então o processo de uso campeão, ele não é, vamos falar assim, a pior coisa do mundo. É um processo super bacana, principalmente agora com o uso campeão extrajudicial também, tá? Mas é um processo demorado, é um processo cansativo, independente de ser no cartório ou na justiça, é extremamente demorado e requer muita diligência nossa enquanto advogado também. Eu já tive e tenho processos referendados a essa questão. Então, assim, é uma coisa que você às vezes pensa assim, não dá problema, isso e aquilo. É uma caderneta de poupança. Tá? O último que eu finalizei, eu advoguei nele durante 8, 9 anos. E foi rápido. O normal é mais ou menos 12 anos de trâmite aí. Tá? Judicialmente falando. De cartório, por enquanto eu só estou com um que já vai para 3 anos. Tá. Mas vamos... para as pessoas não ficarem procurando fazer isso, até senão exatamente. pode promover, né, ou facilitar esse tipo de aquisição. Sem dúvida. E aí, Jamil, diga lá. Era o seguinte, se é vedado, né, estabelecer uma diferença tributária no imóvel, seja de qualquer natureza, seja de procedência ou destino que ele vai ter, é normal cobrar, por exemplo, eu moro no Padre Eustáquio, o valor do IPTU aqui é diferente, Lourdes e o Belvedere, pelo metro quadrado. Na verdade, eu expliquei para vocês, isso é um ponto muito interessante da matéria também de IPTU, e boa pergunta. O IPTU, ele pode, desde a emenda constitucional número 29 de 2000, ter o princípio da progressividade.
E esse princípio da progressividade ele pode se dar de diversas formas. Sobre o tempo de imóvel, sobre a localização, sobre o valor, sobre o destino do imóvel. Então, na maioria hoje, por que isso sempre teve? Mas antigamente, após a Constituição, nós tínhamos a progressividade que era exercida de uma forma muito descomedida. Tipo, quanto mais tempo você tiver o imóvel, ele vai ser mais caro, e isso e aquilo. Então, se você não dar a função social para ele, tiver muito lote vago e não construir, nós vamos cobrar cada vez mais caro, etc. e tal. Aquelas pessoas, aqueles municípios, melhor falando, que fizeram esse tipo de legislação, mas ela era tão somente para trazer a função social do imóvel aí, urbano, elas puderam e foram tributadas com o princípio da progressividade, ou seja, se não desse função social para ele, cada ano pagava um IPTU mais caro. Com a emenda constitucional 29 do ano 2000, o STF entendeu que todos os IPTUs progressivos no tempo, que não tratava da função social da propriedade e tinham um cunho meramente arrecadatório, deveriam ser considerados inconstitucionais. A partir do ano 2000, com a emenda constitucional número 29, nós tivemos justamente o quê? A situação que o princípio da progressividade pôde ser adotado como o município quer estipular. Então, existe isso? Existe. Se você mora em Belo Horizonte e pegar a guia de IPTU, você vai ver direitinho que do lado esquerdo da guia tem, assim, tipo de construção, tipo de zoneamento, tipo de acabamento, e lá eles compõem o valor do imóvel e chega na composição do valor do IPTU. Então, isso é o quê? Justamente uma situação onde eles querem criar essa composição do preço ali do IPTU devido. Tá? Isso é extremamente legal. E eu posso ter um prédio igualzinho, vamos falar assim, na Zona Sul, e esse mesmo prédio construído em outra região de Belo Horizonte, onde o IPTU da Zona Sul vai ser mais caro? Sim. E por quê? Por uma série de fatores e porque o IPTU se calcula sobre o valor venal. E o que é valor venal? É o valor de mercado. Por mais que esse prédio na Zona Sul é igual a outro que não está na Zona Sul, se você for comprar o da Zona Sul, ele é muito mais caro do que este outro. Então, com isso, a gente já entende que há diferenciações da forma de ser cobrado o IPTU. Então, você tem sobre o valor de mercado, porque a base de cálculo do IPTU é o valor de mercado, ou seja, o valor venal do imóvel, vamos assim falar, né? E, além disso tudo, nós temos uma situação aí, a qual, além desse valor venal aí, a gente tem que considerar tipo de edificação, acabamento, valor do lote, área que está situado, tá? Exemplo, nós temos IPTU, que tem valor diferente em Belo Horizonte, se o imóvel é residencial ou se ele é comercial, ou se ele é imóvel industrial ainda por cima. Então, existem vários critérios a serem adotados aí por cada município, tá ok? Então, nós temos essa situação mesmo aí no nosso dia a dia. Essa emenda foi para segurar recursos para o SUS, né? Exatamente, sem dúvida. E aí, turma, mais alguém? Professor, eu estava vendo aqui no material que o IPTU ele não tem uma lei complementar, né? E eu vi aqui também que as alíquotas, elas variam de 0,8% a 3%. Isso está em decreto municipal? Isso está na lei orgânica municipal e na legislação própria de cada município, tá? Então, eles alteram isso, eles trazem isso, justamente essa questão. Oi, Sara, abre seu áudio aí e pergunta. Sara. A Sara está perguntando, tem como burlar? Falar que o IPTU é residencial, mas não ser residencial? Ser, vamos falar assim, comercial?
Ter tem, mas se você tiver algum tipo de denúncia ou algum tipo de problema, já era. O comercial, para você ter uma ideia, ele é muito mais caro do que o residencial. Então, é mais fácil você falar que ele é residencial e, na verdade, ele ser comercial. Mas vai gerar um problema, Sara? Às vezes pode. Exemplo, se você está falando que é comercial, mas é residencial, e você tem uma empresa ali, essa empresa precisa de alvará de funcionamento, uma série de questões, e a prefeitura pode cruzar esses dados aí sem problema nenhum. Tá? Nós temos muito esse problema com as legislações municipais. Então, exemplo, eu tenho um galpão, onde nesse galpão funcionam 2 empresas. Em tese, eu posso criar um CNPJ para cada empresa neste mesmo galpão. Só que a fiscalização da prefeitura, se for lá, ela vai me exigir que cada empresa tenha a sua independência, a sua entrada própria, a sua liberdade, não pode ser tudo junto e misturado. Isso é o problema, e a fiscalização, ela confere essas situações, tá? Ô, professor, só para sedimentar aqui. Então, a progressividade pela função social ainda existe? Existe e sempre foi constitucional, vamos falar assim. Porque antes do ano 2000, antes de ter a emenda constitucional número 29, todos os municípios que fizeram o IPTU progressivo com fundamento da função social da propriedade urbana tiveram julgados como constitucional essa cobrança. Agora, aqueles IPTUs e aqueles municípios que cobraram IPTU antes do ano 2000, mas de forma progressiva, mas sem ter como fundamento a função social da propriedade, tiveram esses IPTUs cobrados até o ano de 2000 julgados inconstitucionais. E aí, a partir do ano 2000, com a emenda constitucional número 29, nós tivemos, então, tá, a possibilidade de os municípios criarem IPTUs progressivos sem ter que fundamentar apenas com o princípio da progressividade. Entendi que são em relação ao tempo, localização e uso e o valor que o senhor colocou ali no material, né? Perfeito. Isso Obrigada. mesmo. Tá joia? Beleza, obrigada. As ordens, meu bem. E aí, turma, mais alguém? Mais alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Está indo bem aí. Somente? Somente por enquanto. Então, joia, turma. Pessoal, porque apesar da gente pagar ISS toda hora, a gente parece que é mais familiarizado com o IPTU, né? Que a gente paga aquela bolada no começo do ano. É porque o IPTU chega a guia bonitinha, né? O IPTU é um lançamento por ofício, você recebe o boleto para pagar. O lançamento do IPTU é por ofício, você não participa do cálculo, você recebe a guia e paga. O ISS, você contratou um prestador de serviço, ele te deu uma nota e ele que está recolhendo lá na maioria das vezes, né? Então, você não sente tanto, apesar que aquilo ali está embutido no preço. E boa fala aqui, Marcele, sua, porque nós temos em Belo Horizonte como exemplo, né, turma? O BH nota 10. Inclusive, acho que mês que vem começa. Todo ano, você tem aí no finalzinho do ano, geralmente outubro, novembro, você entra no site da Prefeitura de Belo Horizonte, cadastra seu CPF, e se você é proprietário de imóvel, você tem um limite de desconto do seu IPTU do próximo ano, de acordo com o ISS que você recolheu no município. É à toa isso? Claro que não. Eles fazem isso para quê, turma? Para estimular você a pedir nota fiscal de tudo quanto é serviço que você contrata e paga. Essa é a fonte, essa é a origem aí dessas questões. Tá joia? Oi, Jamil, tá fechado. Isso, perdão. É como São Paulo, a gente compra pela internet e mais de 90% dos fornecedores são do estado de São Paulo. Então, a gente vai juntando e eles devolvem, né, parte desse imposto para quem é de outro estado.
lá é a famosa nota fiscal eletrônica, principalmente com a questão do ICMS. Quando a gente falar do ICMS, a gente entra nesse detalhe também. Mas é a mesma lógica. Lembrando aquilo, né? Nenhum ente faz alguma coisa para a gente de graça e bonitinho. Sempre tem o quê? Eu estou te dando uma mão, um braço, mas eu estou puxando com o outro. É uma via de mão dupla, um ajudando o outro. Então, o Estado ele faz isso, não é para apenas te ajudar, não, mas é para ele ter um controle mais efetivo dessas questões. Quando você chega em São Paulo, ele fala assim, vai comprar alguma coisa, o atendente fala assim, tem nota paulista? Exatamente. E não é só São Paulo, não, tá? Se você, Bruno, comprar qualquer coisa online de São Paulo, basta você fazer o cadastro dentro do site do Estado de São Paulo que você tem direito a restituições aí de parte do seu ICMS. Isso nós vamos falar também. Não é só se você é paulista ou não. Mesmo você sendo de fora de São Paulo, você tem direito a essas benesses também. Qual que é a tramitação do recurso? Eu comprei em São Paulo. Aí o São Paulo, aí o ICMS vai ser o de São Paulo. Né? Exatamente, de São Paulo com Minas. Mas deixa eu explicar isso quando a gente for ensinar ICMS, que aí nós vamos gastar bastante tutano com isso. Mas você tem direito à restituição também, tá? Empresa não, né, professor? Não. Empresa paga o DIFAL, né? DIFAL. Diferencial de alíquota aí. Lá na empresa, às vezes a gente compra coisas de outros estados e tem umas diferenças de alíquota são bizarras. Você tá louco. Exatamente. Né? E que legal também que teve uma decisão do Supremo recente sobre o DIFAL aí, mas não ajudou muito também não, a gente vai falar isso quando a gente trabalhar no ICMS. Exato. Sobre software? A gente fez a compra, aí a contabilidade até chegou a mandar. Aí, só que aí os advogados orientaram a gente não pagar, não, porque na nota estava falando lá, né? Não sei se tá certo, eu sei que a gente não pagou. Exatamente. Tranquilo então, turma? Até aí? Mais alguma dúvida? Aqui, tranquilo. Mais alguém, turma? Então, joia. Aula 3 já está disponível aí para vocês. É ITBI, assistam, gravei hoje. Adoro dar aula do ITBI. Adoro falar porque a gente pega muito caso prático e aí espero aí vocês semana que vem para a gente bater esse papo aí de novo, tá ok? Tem uma pergunta no chat, professor. Eu tô lendo aqui agora que eu vi. O Giovanni está perguntando aqui. Lembrei de uma dúvida aqui do ISS. Por exemplo, um técnico que dá manutenção em material eletrônico, se ele der a manutenção e vender a peça para o cliente, é ISS ou ICMS? Né? ISS é quando você presta o serviço. E ICMS é quando você vende ou comercializa alguma matéria-prima. Tá ok? A regra geral é essa, tá, Giovanni? E a Sara falando do ITBI, que ela fez demais na construtora que ela trabalhou. É bom que você vai nos ajudar demais aqui semana que vem, então, Sara. Imposto de transmissões de bens imóveis, né? Exatamente. Inventário também acontece. Não, inventário é ITCD. Vamos falar dele também. Causa morta. Tranquilo, turma? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa pode me chamar aqui no Zap. Estou à disposição de todos vocês. E uma maravilhosa semana aí. Só para lembrar, você colocou a aula lá no grupo do WhatsApp, né? Coloquei no grupo do WhatsApp e no material lá do Sistema Aula tem escrito e destacado de amarelo. Aula do professor no YouTube. Coloquei o endereço lá também, dentro do material do Sistema Aula. Legal. Tá joia? Que aí fica. Obrigado, vocês têm um canal de YouTube para pesquisar, vocês têm um material teórico que eu postei lá no Sistema Aula, que está marcado de amarelo lá, qual que é a aula minha, e vocês têm o link que eu mandei no WhatsApp. Okay. Show, professor. Obrigado. Viu? Se vocês tiverem insônia, acessa e assiste o professor. O máximo que vocês vão ter é pesadelo. Mas pelo menos não dorme, né? Isso. Gente, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela aula, professor. Até mais. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.